Oi, crianças! Então, o tema da aula de hoje é infância e juventude. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre Anne Frank, tá? A história aí de uma garotinha, tá? Que ela ficou mundialmente conhecida devido aí registros, tá? Que ela escreveu em um diário sobre a história dela, tá? Junto com a família dela, vivendo lá na Alemanha, no momento aí de guerra, tá? Da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu lá na Alemanha, devido aí o poder político naquela época que acontecia ali na Alemanha, era o nazismo, tá certo? Então vamos conhecer um pouquinho aí sobre Anne Frank. Então aqui nós temos a Anne Frank, ela nasceu em 12 de junho de 1929 na Alemanha. E ela viveu junto com a família dela, tá, durante muito tempo aí, lá na cidade de Amsterdã, na Holanda. Então vamos ver no mapa aqui aonde fica. Então vamos olhar aqui. Aqui nós temos a Alemanha, do lado esquerdo aí, Frankfurt, e do lado direito nós temos a Holanda, Amsterdã. Então foi ali que Anne Frank, junto com a sua família, viveu. Então ela nasceu na Alemanha e viveu muito tempo ali em Amsterdã, na Holanda, tá? Então, muito bem. Aqui tem a família de Anne Frank, tá? Tem ela aqui, essa pequena, o pai dela, junto com a mãe dela, e a irmã mais velha, tá? Essa era a família, então, de Anne Frank. Muito bem, a Anne Frank era de descendência judia, tá? Ela era da religião judaica. E durante esse período de guerra, da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu aí durante 1939 a 1945, então a família dela, e assim como os outros milhões de judeus, foram perseguidos aí pelo governo nazista, tá? E aí o que aconteceu? Eles precisaram se esconder, tá? Durante muito tempo aí em locais aí onde eles abrigavam para se proteger então dos nazistas, tá bom? E aí a família de Anne Frank, né? Eles se abrigavam aí com mais 4 pessoas em quartos de um prédio comercial. Então eles viveram ali muito tempo escondido, tá? Nesse local aí onde foi descoberto depois pelo exército alemão em 4 de agosto de 1994. Aí essas pessoas, tá? A família de Anne Frank, junto com outras pessoas que foram descobertas ali naquele esconderijo, eles foram levados para os campos de concentração, tá? Então, vou mostrar para vocês aí algumas imagens. Olha aqui, pessoas sendo levadas ao campo de concentração, tá vendo? Então, tinha crianças, mulheres, tá? Na maioria deles eram crianças e mulheres. Os homens geralmente também eram capturados e obrigados a trabalho forçado, tá? Durante a guerra. Então, essa família da Anne Frank, junto com outros judeus, foram levados aos campos de concentração, tá? Olha aqui, ó. Aqui tem imagens de um campo de concentração. Olha só o lugar, como que tinha esses prédios, tá? Eram todos cercados, tá vendo? Com cercas, portões. Aqui outra imagem de campo de concentração. Então, olha a região como é que é. É um lugar muito frio. A gente vê neve no chão, então era um lugar muito frio ali. Então, eles viviam em situações aí muito difíceis, não é? Tinham que trabalhar, a alimentação deles era precária, o lugar onde eles dormiam também era muito complicado ali, era precário, não tinham roupas de frio para se abrigar por conta do frio ali, que era bem rigoroso. Então, era uma situação muito complicada ali, muito sofrida para essas pessoas, tá? Vamos a outra imagem aqui, olha só como que era dentro daqueles quartos onde eles viviam. Olha só quantas pessoas ficavam ali presas, tá? Devido aí ao regime militar que era do nazista, tá bom? Ou melhor, do nazismo, tá bom? Então a gente vê as pessoas aqui todos encolhidos, alguns deitados. Então era muito complicado a vida dessas pessoas durante essa Segunda Guerra Mundial nas mãos aí dos nazistas, tá? Então foi aqui que Anne Frank morreu, tá? Anos depois aí ela morreu com 15 anos. Ela faleceu em 1945, tá? Nesses campos de concentração foi onde ela faleceu. E durante o período que ela ficou presa aqui, tá? E também lá onde ela ficou abrigada e escondida, ela escreveu um diário. E nesse diário ela relatava lá as situações em qual eles viviam nesses campos de concentração, tá? Então, durante a época em que ficou escondida, Anne Frank então registrou um diário, tá? O cotidiano da vida no esconderijo, tá? E esse documento aí se tornou muito importante porque ampliou, né, a compreensão aí sobre a vida e o sofrimento dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial,
tá? E depois da descoberta, o diário então foi publicado. Então aqui nós temos o diário de Anne Frank. Então nesse diário aqui relata toda a situação de vida dos judeus, o sofrimento, tá? Sobre a vida deles durante essa Segunda Guerra Mundial. E aí o diário foi publicado, como eu disse para vocês, né? Com a autorização do pai dela, tá? Otto Frank. Foi o único sobrevivente do grupo aí no campo de concentração. Então morreram a Anne Frank, a irmã mais velha e a mãe. Então o único sobrevivente aí foi o pai dela, tá? E o diário de Anne Frank aí vendeu milhares de cópias em muitos países. Neles foram registradas as angústias, as tristezas, tá? O racionamento de alimentos, como eu disse para vocês, a alimentação era muito precária, alguns nem comiam, nem se alimentavam, tá? E a ajuda aí era recebida por sua família para se manter escondido durante o período que eles estavam lá, escondidos ainda nos alojamentos, tá? Ou melhor, nos esconderijos, em prédios, então eles ficavam ali escondidos. Então a alimentação ali era racionada, alguns comiam, outros não, e a alimentação era muito pouca, tá? A comida era levada ali de forma escondida, certo? Ela conta ainda como era a convivência entre os grupos ali que eram abrigados no esconderijo. A relação dela de amizade com Peter, que era um outro jovem, tá? Que vivia ali escondido. Anne, então, registrou no seu diário os acontecimentos que a assustaram durante a Segunda Guerra, tá? Junto aí que, devido à guerra, né? Acontecia aí os bombardeios. Então, e fora a violência, né? Muitas pessoas aí foram violentadas, agredidas. Então, viviam em situações muito difíceis nesse período de Segunda Guerra Mundial, principalmente os judeus, tá? Então, quando fala aí sobre a questão da Segunda Guerra Mundial, a gente lembra muito aí sobre a questão dos judeus, tá certo? Então, muito bem. Então, aqui a gente está vendo imagens aí do diário de Anne Frank, tá? Muito bem, aqui a gente tem um trecho, tá? Do diário de Anne Frank. O ministro Bolkestein, falando do noticiário holandês transmitido da Inglaterra, declarou que depois da guerra farão uma coletânea de diários e cartas que falem da guerra. Claro que todo mundo se lembrou imediatamente do meu diário. Imagine como seria interessante se eu publicasse um romance sobre o anexo secreto. Quando ela diz aí o anexo secreto, é o esconderijo, ali onde eles viviam, tá? Só o título faria as pessoas acharem que era uma história de detetives. Olha só, o pensamento, né? A criatividade, né? A maneira como Anne Frank falava ali sobre o esconderijo, tá? Ela tinha aqui o quê? Menos de 15 anos quando ela escreveu o diário, certo? Então, só o título aqui já faria as pessoas acharem que era uma história de detetives. Sério, 10 anos depois da guerra, as pessoas achariam muito interessante ler sobre como nós vivemos, o que comemos e sobre o que falamos como judeus escondidos. Apesar de eu contar a você muita coisa sobre a nossa vida, você ainda sabe pouco a nosso respeito. Então, aqui é um trecho do diário de Anne Frank, tá? Foi publicado lá no Rio de Janeiro, em 2012. Então, esse trecho aqui se encontra na página 255 do diário aqui de Anne Frank, tá? Então, a leitura aí da obra do diário de Anne Frank contribuiu, então, para as pessoas conhecerem a história dos judeus no período da perseguição nazista, tá? Então, a gente fala um pouquinho agora sobre os direitos humanos, já que a gente viu aí a situação de Anne Frank durante esse período de guerra, onde ela não teve infância, né? Isso levou, então, a criar, então, uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre direitos humanos. Direitos humanos. Os países signatários da ONU elaboraram e assinaram em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso aqui aconteceu foi logo após a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu em 1939 até 1945. Então, o que aconteceu? Os países aí, né, que faziam parte da ONU, elaboraram e assinaram, tá, a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Tá? Então, nesse documento, os direitos básicos e fundamentais para os adultos, jovens e crianças de todo o mundo estão aí assegurados, tá? A fim de evitar que situações como aquelas que aconteceram lá com Anne Frank ocorram. Tá? Então, os direitos assegurados independem da etnia, da idade ou sexo
das pessoas, tá? Então, esse direito aí universal dos direitos humanos nos assegura essa importância para que não ocorra novamente aquilo que aconteceu lá com a família de Anne Frank. Viram só? Então, temos aqui então os direitos humanos, enquanto a juventude e a infância também devem ser protegidos de sofrimentos e maus tratos. Esse direito humano aqui, ou melhor, esses direitos humanos está lá no Estatuto da Criança e Adolescente do Brasil, que é o ECA, tá? Isso foi datado então em 13 de junho de 1990, tá bom? Tem alguns trechos também desses documentos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha aqui, o artigo 3 diz o quê? Todo ser humano tem direito à vida, liberdade e à segurança pessoal. Artigo 5. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Artigo 7. Ou melhor, artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito e igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Então, essa é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ninguém será submetido à tortura, porque lá nos campos de concentração as pessoas eram submetidas a torturas, eram submetidos aí a experiências cruéis com questão de medicação. Então, foi uma época muito sofrida mesmo para essas pessoas, os judeus, tá? Então, diante de toda a situação que viveram ali aquelas pessoas, então a Declaração Universal dos Direitos Humanos hoje tem que ser muito bem cumprida, tá? Então, a Organização das Nações Unidas, junto com outros países aí, então, fizeram, tá, a criação, tá, e assinar o direito da Declaração dos Direitos Humanos. Isso aconteceu, então, em 1948, tá certo? Então, vamos continuando aqui. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 5º, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, esse aqui é o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, tá? Lei número 8.069, foi então de 13 de junho de 1990, tá certo? Então, esses são os direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente e também os direitos humanos, tá? Muito bem. O que fica aqui para nós, então, aprendermos, o que ficou para nós aqui, né, desse conhecimento aí sobre a vida de Anne Frank, o que passou a história dela para nós, o que ela quis mostrar ao mundo aí. Anne Frank, então, mostrou ao mundo a importância de proteger e assegurar os direitos da infância e da juventude, para que crianças e adolescentes se desenvolvam com dignidade e respeito. Então, fica para nós aqui, né, a história de Anne Frank, que foi uma história aí muito triste, tá? Uma criança que morreu aos 15 anos de idade num campo de concentração, tá? Onde sobreviveu apenas o pai dela aí nessa história, tá bom? E no diário dela ela conta realmente os relatos aí do que aconteceu durante a época de vida dela, lá nos esconderijos e também depois que ela foi para o campo de concentração. Então, é uma história aí muito triste, não é? E deixa, então, para nós aí aprender, então, com a história dela, né? Que a importância de proteger e assegurar os direitos da infância e juventude para as crianças e adolescentes se desenvolvam aí com dignidade e respeito.